Jonas era um homem que conhecia bem a voz de Deus, pois era um profeta. Certo dia, Deus falou diretamente com ele, dando-lhe uma missão muito importante. Deus pediu que Jonas fosse até a cidade de Nínive, uma cidade cheia de pessoas que haviam se afastado de Deus e praticavam o mal. A missão de Jonas era avisar ao povo que, se eles não mudassem de vida e não se arrependessem, a cidade seria destruída em 40 dias. Mas ao invés de obedecer ao chamado de Deus, Jonas ficou com medo. Ele sabia que Deus era muito misericordioso, e se o povo de Nínive se arrependesse, talvez Deus os perdoasse e não destruísse a cidade. No fundo, Jonas não queria que isso acontecesse. Ele pensava que o povo de Nínive não merecia perdão, apenas castigo. Então Jonas tomou uma decisão. Ele fugiria. Em vez de ir para Nínive, Jonas foi até o porto e comprou uma passagem para Tarsis, uma cidade bem longe do outro lado do mar. Ele subiu no navio e pensou que estava tudo resolvido. Agora, ele estaria livre de sua missão e poderia escapar da responsabilidade. O navio partiu e Jonas se sentiu aliviado. Enquanto o vento empurrava o barco pelas águas, Jonas acreditava que estava fora do alcance de Deus e que não precisaria mais se preocupar com a mensagem para Nínive. Enquanto Jonas tentava fugir, algo inesperado aconteceu. Deus enviou uma grande tempestade sobre o mar. O vento era tão forte que o navio começou a balançar violentamente. As ondas subiam tão alto que parecia que o barco seria destruído a qualquer momento. Os marinheiros, homens experientes, ficaram apavorados. Eles sabiam que uma tempestade assim não era normal. Com medo, cada um dos marinheiros começou a orar aos seus próprios deuses, pedindo ajuda para sobreviver. Mas nada funcionava. A tempestade só ficava pior. O desespero tomou conta do navio, e eles começaram a jogar a carga no mar para tentar deixar o barco mais leve e evitar o naufrágio. Enquanto tudo isso acontecia, onde estava Jonas? Ele tinha descido para o porão do navio e estava dormindo. No meio de toda aquela confusão, Jonas, cansado e despreocupado, estava profundamente adormecido, como se nada estivesse acontecendo. Um dos marinheiros, ao perceber isso, foi até Jonas e o sacudiu, gritando: "Como você pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez o seu Deus nos ajude e não pereçamos." Os marinheiros, sem saber o que fazer, decidiram lançar sortes para descobrir de quem era a culpa por aquela terrível tempestade. E a sorte caiu sobre Jonas. "Quem é você? De onde você vem? O que você fez para que essa tempestade caísse sobre nós?" perguntaram os marinheiros desesperados. Jonas, sabendo que não podia mais fugir, respondeu: "Eu sou hebreu e adoro o Deus dos céus, o Deus que fez o mar e a terra. Estou fugindo dele, e por isso essa tempestade veio sobre nós." Os marinheiros ficaram ainda mais assustados. "O que devemos fazer para que o mar se acalme?" Jonas sabia a resposta, por mais difícil que fosse. Ele olhou para o mar agitado e disse: "Lance-me no mar, e a tempestade acabará." Os marinheiros não queriam jogar Jonas ao mar. Eles tentaram remar com todas as forças para voltar à terra firme, mas a tempestade só ficava mais forte. Vendo que não havia outra opção, eles oraram ao Deus de Jonas, pedindo que ele não os culpasse por lançar Jonas ao mar. Com tristeza e hesitação, pegaram Jonas e o jogaram nas águas agitadas. No momento em que Jonas caiu no mar, a tempestade cessou. As ondas se acalmaram, o vento parou de soprar, e o mar ficou tranquilo como um espelho. Os marinheiros ficaram maravilhados e cheios de temor diante do poder de Deus. Agradeceram e adoraram ao Senhor, fazendo votos de segui-lo. Enquanto isso, Jonas afundava nas águas profundas. Ele pensou que seu fim havia chegado. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não o deixou morrer. Deus enviou um grande peixe, e o peixe engoliu Jonas. Dentro do ventre do peixe, Jonas estava completamente protegido, mas também muito assustado. Ele ficou ali por 3 dias e 3 noites, sem saber o que aconteceria. Durante esses dias, Jonas teve muito tempo para pensar. Ele percebeu que tinha errado ao tentar fugir de Deus e que ninguém pode se esconder do Criador. Então, dentro do peixe, Jonas orou a Deus com todo o seu coração. Ele pediu perdão por sua desobediência e agradeceu por ainda estar vivo, mesmo naquela situação tão estranha. "Senhor, quando minha vida parecia perdida, eu me lembrei de ti. Quando estava afundando, clamei ao teu nome, e tu me ouviste. Eu prometo que cumprirei a tua vontade e proclamarei a salvação que vem de ti", orou Jonas. Deus ouviu a oração de Jonas e decidiu dar-lhe uma nova chance. No terceiro dia, ele ordenou ao grande peixe que vomitasse Jonas em terra firme.
E assim, Jonas saiu do ventre do peixe, grato por estar vivo e pronto para obedecer ao chamado de Deus. Após ser vomitado pelo grande peixe, Jonas estava em terra firme novamente. Ele se levantou, sacudiu a areia de suas roupas e sabia exatamente o que precisava fazer. Desta vez, iria obedecer a Deus. Ele estava decidido a cumprir a missão que Deus lhe havia dado desde o início. Jonas partiu em direção à cidade de Nínive, uma cidade muito grande e cheia de pessoas. Nínive era tão extensa que levaria 3 dias para percorrê-la de ponta a ponta. Quando Jonas finalmente chegou, ele começou a andar pelas ruas movimentadas da cidade, proclamando em alta voz a mensagem de Deus. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. A cada rua, a cada praça que passava, Jonas repetia o aviso de Deus. O povo de Nínive ouvia a mensagem, e pouco a pouco o medo começou a tomar conta de seus corações. Eles sabiam que estavam vivendo de maneira errada e que tinham se afastado de Deus. As palavras de Jonas não eram apenas um aviso, mas um chamado ao arrependimento. Logo, a notícia sobre a pregação de Jonas chegou ao palácio do rei de Nínive. Quando o rei ouviu que a cidade seria destruída, ele se levantou do trono, tirou suas vestes reais e vestiu-se com roupas de saco, como sinal de humildade e arrependimento. Ele então emitiu um decreto que dizia que todos, desde o mais importante até o mais simples, se arrependam e clamem a Deus por misericórdia. Que todos jejuem, não comam nem bebam nada, que deixem seus maus caminhos e suas injustiças. Talvez assim Deus tenha compaixão de nós e nos perdoe, poupando nossa cidade. Assim todo o povo de Nínive, incluindo o rei, jejuou e clamou a Deus. Eles se arrependeram de verdade e mudaram suas atitudes, esperando que Deus os ouvisse e lhes desse uma segunda chance. Jonas observava tudo, mas seu coração ainda estava cheio de dúvidas. Ele se perguntava se o arrependimento do povo seria suficiente para que Deus mudasse de ideia. No fundo, Jonas ainda acreditava que Nínive merecia ser destruída. Depois que o povo de Nínive se arrependeu, Deus olhou para a cidade e viu a sinceridade do coração deles. Ele percebeu que as pessoas estavam realmente mudando suas vidas e se afastando do mal. Com um grande amor e compaixão, Deus decidiu não destruir Nínive. Em vez disso, ele perdoou o povo, dando-lhes uma nova chance. A notícia da misericórdia de Deus se espalhou rapidamente e a cidade ficou cheia de alegria. As pessoas começaram a celebrar e a agradecer a Deus por sua bondade. Todos estavam felizes por terem sido poupados da destruição. Jonas, no entanto, não estava contente. Em vez de se alegrar com a salvação de Nínive, ele ficou muito irritado. Eu sabia que isso aconteceria, reclamou Jonas, sozinho em um canto da cidade. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, lento para a ira e cheio de amor. Por isso eu não queria vir para Nínive. Jonas se sentia frustrado e triste. Ele queria que Deus castigasse a cidade, e não que a perdoasse. Para ele, o povo de Nínive não merecia a bondade de Deus. Por isso, decidiu sair da cidade e se sentar em um lugar alto, onde pudesse ver Nínive e esperar para ver o que aconteceria. Enquanto Jonas observava a cidade, Deus fez crescer uma planta para dar sombra a ele, aliviando seu desconforto sob o sol escaldante. Jonas ficou muito feliz com a sombra que a planta proporcionava. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que comeu a planta e ela secou. Sem a sombra, Jonas ficou exposto ao calor intenso do sol e ficou ainda mais irritado. Eu preferiria estar morto do que passar por isso, gritou Jonas, em desespero. Então Deus perguntou a Jonas: Jonas, você tem motivos para estar tão zangado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, eu tenho todo o direito de estar zangado. Essa planta me trouxe conforto e agora está morta. Deus então explicou a Jonas: você se importou com uma planta pela qual não trabalhou e que cresceu em um dia e a qual também morreu em um dia. Não deveria eu me importar com Nínive, essa grande cidade, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal? A mensagem de Deus tocou o coração de Jonas, que percebeu a importância de mostrar compaixão. Ele aprendeu que o amor e a misericórdia de Deus são para todos, e que devemos nos alegrar quando alguém se arrepende e volta para Ele. Após a conversa com Deus, Jonas refletiu sobre suas emoções e atitudes. Ele se lembrou do que tinha aprendido ao longo de sua jornada, desde o chamado de Deus, passando pela tempestade, até o ventre do grande peixe. Agora ele estava diante de uma lição valiosa: a importância da compaixão. Jonas decidiu voltar a Nínive e se encontrar com as pessoas que haviam se arrependido.
Ele percebeu que a cidade, com suas ruas cheias de vida e esperança, não era apenas um lugar de pecado, mas também um lar para muitas almas que precisavam conhecer o amor de Deus. Quando chegou à cidade, ele viu as pessoas celebrando a misericórdia de Deus. As crianças brincavam nas praças e os adultos se reuniam para agradecer a Deus por sua bondade. O rei também estava lá, liderando a celebração e compartilhando com todos a importância de permanecerem no caminho certo. Jonas se juntou a eles e começou a falar sobre o amor de Deus, explicando como ele deseja que todos se voltem para ele e vivam de maneira justa. O povo ouviu atentamente e fez promessas de continuar vivendo em arrependimento e gratidão. Jonas sentiu seu coração se aquecer ao ver a alegria e a esperança nos rostos das pessoas. Deus nos deu uma nova chance, gritou uma mulher, e todos aplaudiram em concordância. Jonas, agora com um sorriso no rosto, percebeu que sua missão não era apenas advertir, mas também trazer esperança. Ele entendeu que, como profeta, seu papel era mostrar o amor e a misericórdia de Deus, que é para todos, independentemente de seus erros passados. Assim, Jonas decidiu ficar em Nínive e ajudar a ensinar o povo a amar a Deus e a seguir seus caminhos. Ele sabia que, ao invés de julgar, deveria ser um exemplo de compaixão e bondade, assim como Deus sempre fora com ele. E assim, a história de Jonas se tornou uma lição de amor, misericórdia e transformação. Ele havia aprendido que não se pode fugir do chamado de Deus, e que, quando nos arrependemos, sempre há um caminho de volta, não apenas para nós, mas também para os outros.